Olá, tudo bem? Então, a verdade é que hoje somos pessoas extremamente imediatistas e mimadas. Queremos tudo aqui e agora. Caso contrário, ficamos extremamente frustrados por não termos o que queremos. E esse é um comportamento que reina muito mesmo atualmente na humanidade. E o pior, com a internet e as redes sociais, ficamos mais ainda imediatistas em obter informações ao ponto da gente exigir que a vida real seja igual à vida digital, o que é impossível, mas é o que nós exigimos. As pessoas não têm mais paciência para ouvir as outras. Nós não temos mais paciência para trabalhar em equipe e o pior, não temos paciência para lidar com as frustrações da vida. Não é por acaso que você pode ver que todo mundo que você conhece hoje ou vive com ansiedade, ou vive com depressão, ou vive estressado. Ou seja, ficam pessoas enfraquecidas e sem estruturas psíquicas para lidar com a vida real. E o pior, essas pessoas, por hábito, tomam decisões impulsivas e equivocadas na vida pessoal, na vida profissional e na vida afetiva, em que tanto elas se ferram como ferram os outros. Por exemplo, votando no político errado, convivendo com pessoa abusiva, fazendo investimentos errados que geram prejuízos. E no seu caso, eu posso afirmar que ao longo de 24 horas, ao longo do seu dia, você toma muitas decisões erradas devido à falta de paciência. Mas com base nisso, vamos falar hoje sobre Abraham Lincoln, e um exemplo decisivo da vida dele em que ele conseguiu lidar bem com esse lado imediatista da nossa natureza humana. Como você já deve saber, Abraham Lincoln ele liderou os Estados Unidos no meio do caos da maior guerra civil americana, que foi uma guerra muito sanguinária. Primeiramente, a gente deve deixar bem claro que ele se conhecia muito bem. Ele era muito paciente e sempre teve uma visão de longo prazo, que é o que nós defendemos. A começar pela vida dele, em que ele sempre perdia as eleições, inclusive ele era motivo de piada na oposição. Mas mesmo assim, ele continuava com um olhar sobre a totalidade das coisas, do longo prazo e não para o curto prazo. Ele sabia muito bem que o norte, que era o lado dele na guerra, tinha mais homens e mais recursos, porém ele era realista. Ele sabia que o sul era muito forte e que o sul estava muito motivado, estava usando táticas modernas de guerra e de combate. Tanto é que no começo da guerra ele sofreu muitas derrotas essas que fez com que as pessoas questionassem a capacidade dele em liderar perante o caos. O problema é que chegou em um nível em que as pessoas próximas a ele pediam para ele dar início a uma negociação de paz. Vez ou outra, ele tinha uma vitória, mas ele acumulava no começo mais derrotas do que vitórias, o que só ia minando a popularidade dele. Afinal, era uma guerra civil sangrenta em que todo mundo estava envolvido. Todo mundo tinha algum parente nas batalhas, todo mundo conhecia alguém que tinha perdido um filho. Tinha perdido um irmão, tinha perdido um marido. E ainda tinham a sensação de estarem com um presidente incapaz e que imediatamente ele ficou impopular. E para piorar, ele ainda lutava também contra a própria depressão crônica que ele tinha, que era uma depressão muito brava, com muita gente implorando para ele pedir paz e ceder ao Sul. Ele chegou de fato a redigir uma carta para os líderes do Sul pedindo paz e cedendo em vários pontos. Mas antes dele enviar, ele colocou na gaveta e não mandou. Ele ficou até envergonhado de ver que ele tinha perdido a determinação dele e que ele estava cedendo por impulso, sendo que ele sempre foi paciente, ele sempre foi inteligente, ele sempre foi estratégico, e a partir daquele dia as coisas começaram a mudar. E a partir dali, ele começou só a ver as coisas pelo longo prazo e pela estratégia, avaliando os pontos fracos e os pontos fortes dos dois lados, se focando tanto nele quanto nos adversários, quanto também nas pessoas à volta dele que eram a favor e contra a guerra e até mesmo contra ele. Então, o general William Sherman marchou para Atlanta e os resultados começaram a aparecer. Mas mesmo com os resultados aparecendo, Lincoln ainda enfrentava uma enorme resistência interna. Do lado dele tinha de tudo, tinham pessoas contra ele, tinham traidores, haviam reivindicações muito conflituosas e problemáticas, tinha pessoas pedindo a rendição deles para acabar logo com a guerra, tinham pessoas vingativas e radicais que defendiam uma guerra mais sanguinária e mais retaliativa, e ainda, claro, tinha também a depressão crônica dele que sempre visitava ele. Mas mesmo assim, ele mantinha paciência, ele negociava, às vezes ele mudava os planos dele, mas continuava na visão de longo prazo, até ele conseguir virar a maré e vencer a guerra. A questão é que devemos adotar essa visão de longo prazo no dia a dia, em que desenvolvemos a paciência de ver as coisas pelo olhar do longo prazo, em que o que fazemos agora
nos aproxima desse longo prazo. Quando nós olhamos para qualquer tipo de obstáculo, a gente não deve olhar pelo olhar apocalíptico do curto prazo, mas sim pelo olhar da paciência, pelo longo prazo, com o curto prazo sendo apenas um degrau, em que temos o senso bem claro do nosso objetivo final, vendo o agora apenas como uma forma de alcançar os resultados que desejamos, avaliando e reavaliando os pontos fracos, os pontos fortes de todas as partes envolvidas, com foco na clareza total, o que é bem diferente de vivermos apenas o agora e agir por impulso, pensando no curto prazo, botando tudo a perder. O que faz eu repetir um exemplo que eu dei nos vídeos anteriores, em que, por exemplo, você está apaixonado ou apaixonada por uma pessoa, e nisso você só pensa nela, afinal você está apaixonado e você tem um medo grande de rejeição, o que é normal. Nisso você manda mensagens para ela no WhatsApp e ela demora para responder, e nisso você entra em desespero. Você gasta o seu dia inteiro vendo a sua apaixonite online, mas ela não está te respondendo. Nisso você chuta o pau da barraca, perde a paciência e começa a bombardear ela com mensagens para chamar a atenção, começa a fazer macaquices e por aí vai. Mas ela te dá um pouquinho de atenção, não por afeto, mas por educação. Mas aconteceu o contrário. Em se falando de afeto, ela perdeu o interesse em você, ela entendeu que você é uma pessoa carente, que você é uma pessoa insegura. Logo, em se falando de afeto, ela quer distância de você, pois você é um ser defecante para ela. Olha que horror! Em alguns casos, algumas pessoas até ficam bravas e jogam na cara da apaixonite que não estão tendo atenção recíproca. E a apaixonite até responde, pede desculpas por não dar atenção, inventa alguma desculpa como a falta de tempo, mas na primeira chance que tem, ela sai, ela some sem dar motivos e com razão. Em nível individual, vemos o mesmo acontecer, principalmente nos relacionamentos, como por exemplo em casos de divórcio, em que a pessoa imatura vai querer ficar para sempre de vingancinha, de briguinha, piorando a vida do outro e também a dela, às vezes até mesmo envolvendo criança no meio, fazendo a vida da criança um inferno, apenas porque está sendo guiada pelas emoções e pelo impulso do momento. Como por exemplo, sem você notar, muitas vezes você entra nessa visão de túnel e tentar botar a sua visão nas outras pessoas, o que mais afasta elas de você. Inclusive, muitas brigas de casais ocorrem por causa disso. Muitas vezes, muitas pessoas são demitidas também por causa disso. Agora, vamos voltar aqui para o caso da sua apaixonite. Agora imagine ela, por exemplo. Você notasse que ela não está te respondendo e parasse apenas para observar e tentar entender o que está acontecendo. Aí você tem uma ideia, você vai nas redes sociais dela e vê o que ela compartilha e detecta o que ela gosta e passa a conversar com ela sobre os pontos em que vocês têm em comum. Porém, você continua querendo a atenção dela, afinal você está apaixonado ou apaixonada, mas você se contém e olha para o longo prazo, com um senso de distanciamento. Se ela demora para responder, você também demora, pois assim você mostra para ela que ela não é a última bolacha do pacote. E quando você tem uma iniciativa de conversa, é sempre usando uma boa justificativa, usando um álibi, que seja convincente para justificar a aproximação e ter uma conversa mais demorada, como, por exemplo, pedindo ajuda em algo que ela é boa. E você também passa a agir de forma mais estratégica, procurando ela na hora certa e sempre encerrando a conversa, deixando uma isca para a próxima conversa, alimentando meio que um desejo, fazendo uma sedução por formiguinha, em que essa pessoa sempre quer mais. Até que chega um momento em que não é mais necessário você procurar ela. Agora é ela que começa a te procurar. Ou seja, você conseguiu inverter um pouco o jogo. E conversa vai, conversa vem, começa a se aprofundar, começa a surgir uma intimidade maior e agora os dois conversam sem você precisar de álibis. Logo inicia uma relação. Para você ver como que é bem melhor pensar e agir no longo prazo, se desapegando do curto prazo, sempre usando um senso de distanciamento, usando estratégias semelhantes às de Abraham Lincoln. Esse exemplo que eu dei é no relacionamento, mas ao mesmo tempo também serve para tudo na vida em que você deseja ganhar algo ou evitar perder algo. Para você refletir melhor, eu quero te contar uma pequena fábula de Monteiro Lobato do ano de 1952 que vai te ajudar a entender perfeitamente o que eu quero te dizer. O leão, que é o rei da floresta, convidou a bicharada inteira para uma festa em seu palácio. O primeiro dos animais a aparecer foi o urso. O urso, vendo a caverna cheia de ossos de caça, tapou o nariz e com isso o leão ficou furioso, deu um tabefe no pé do ouvido do urso, que foi um tabefe só.
Na hora, o leão esbravejou, dizendo: seu patife, como você é ousado de entrar no meu palácio de mão no nariz, como se aqui estivesse fedendo. Então matou o urso imediatamente. Então logo em seguida apareceu o macaco. O macaco sente um mau cheiro, vê o urso morto e logo entende o que aconteceu. E diz: mas que belíssimo palácio, é muito bonito, olha como que ele é perfumado, parece que eu tô num jardim maravilhoso, florido de lindas rosas. E esse cheiro maravilhoso. O leão ficou novamente furioso e disse: você tá caçoando do meu palácio? Você por acaso, você tá de brincadeira com o teu rei? E deu uma bofetada que matou imediatamente o macaco. Então chegou o terceiro convidado, que era a raposa. Como ela é espertíssima, ao ver o urso e o macaco mortos, percebeu a questão e logo de cara viu que não era para ser sincera demais, nem lisonjear fora da conta. E logo começou a traçar uma escapatória daquelas. E o leão perguntou a ela: então, o que achas do meu palácio? A raposa respondeu: para falar a verdade, eu não posso dar opinião, Vossa Majestade, pois eu estava lá fora, que está com um sol muito forte, e que por causa disso o meu olho não está conseguindo enxergar bem, pois ele está adaptado àquela claridade. E em seguida, o leão perguntou: e o cheiro? E logo a raposa respondeu: Vossa Majestade, eu não posso ajuizar sobre isso, porque eu estou com o nariz totalmente entupido devido a uma forte gripe. E nada aconteceu com a raposa, em que o tempo todo ela pensou na sua vida ao invés de ceder ao impulso imediato. Pense nisso.